Segundo a psicologia ocidental, muitas coisas podem gerar sofrimento na nossa vida. Perder um emprego, por exemplo, perder a pessoa que a gente ama, né? Perder um namorado, acabar com um relacionamento. Muitas coisas trazem sofrimento para a nossa vida. Mas segundo a psicologia oriental, a gente pode resumir em 3 coisas principais que são os geradores do nosso sofrimento. E nesse vídeo eu quero falar sobre essas 3 coisas. Que 3 coisas são essas, que 3 posições da mente são essas que geram o sofrimento na nossa vida. Fica comigo e a gente vai descobrir isso juntos. Olá, aqui está falando é o Erickson Rosa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Felicidade Consciente. A gente vai falar aqui sobre os 3 principais geradores, segundo a psicologia oriental, dos geradores do sofrimento. Quem são os principais geradores do sofrimento? Nesse vídeo eu quero abordar cada um deles e falar como a gente pode desatar esse nó, né, do sofrimento. Se você está em algum setor da sua vida sofrendo, seja em relacionamento, seja na questão financeira, seja na questão amorosa, seja questão profissional, então a gente vai desatar esse nó através desse esclarecimento dessas 3 armadilhas principais. A gente vai começar desatando esse nó. Antes de começar o vídeo, quero pedir para você, se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está entrando aqui no canal, por favor, assine o canal, né? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque ao ativar o sininho você vai ficar por dentro de todas as novidades, de todos os novos vídeos que eu vou postando aqui também. Eu fiz um livro, também tem um e-book que você pode baixar gratuitamente, que está na descrição desse vídeo, chamado Autossabotagem, né? As 3 ferramentas contra a autossabotagem. Lá eu explico melhor sobre esses assuntos que eu vou trazer aqui nesse vídeo também. Tá certo? Então, antes de mais nada, já pedi para você então compartilhar e curtir esse vídeo. E agora vamos ao nosso conteúdo. O sofrimento, ele é caracterizado por aquilo que a gente sente diante de uma situação que ela não é prazerosa, ela é desprazerosa, ela traz problemas para nós. Então a gente pode ver que são situações que a gente não gosta, que a gente tem uma certa aversão. E isso faz com que a gente se movimente de maneira a fugir dessas situações. Então, para a psicologia ocidental, a gente vai classificar isso em 3 níveis, né? O primeiro nível que a gente vai ter de sofrimento, que vai gerar isso, é o nível do desejo. Então a gente gera um desejo, né? A gente tem um desejo de conseguir algo. Quando a gente cria esse desejo, a gente cria uma fixação no objeto do nosso desejo, né? Seja algo material, seja uma pessoa, seja uma situação específica, a gente já se coloca em sofrimento. Por quê? Porque no momento que a gente não consegue atingir aquele objetivo, a gente acaba sofrendo por não atingir. E se nós temos êxito, a gente tem uma alegria, uma felicidade que nos atinge a nossa energia, mas com o passar do tempo ela vai se diminuindo até a gente achar um outro objeto de desejo. É mais ou menos assim. A gente adquire uma casa nova ou um carro novo. Aquilo é muito bonito, a gente se alegra, traz uma alegria, uma energia para nós. Mas com o passar do tempo, essa energia vai cada vez mais diminuindo e a gente vai pensando, será que se eu tivesse uma casa maior, uma casa que fosse mais bem localizada, ou se eu tivesse um carro mais novo, eu não seria mais feliz? Então, quando a gente coloca o nosso desejo lá fora, nas coisas externas, a gente está colocando o primeiro passo dentro do sofrimento. Pode parecer que esse passo ele vai em direção à alegria, mas na verdade a gente está entrando dentro do sofrimento. Isso acontece porque dentro da felicidade ela está inseparável desse sofrimento. Toda vez que a gente coloca a nossa felicidade nas coisas, o sofrimento ele acaba sendo inevitável. Isso acontece porque a gente gera o segundo motivo do sofrimento, é a expectativa. A expectativa ela é como a gente espera que o mundo se apresente para nós para acionar algo que a gente tem interno. Então, a forma que a gente vê o mundo é o reflexo do nosso interior. Como assim? Quando a gente olha para uma situação, se a gente pegar 100 pessoas e pedirem para olhar para a mesma situação, elas vão ver formas diferentes dessa situação. Então, cada pessoa tem uma forma de olhar, uma forma de significar aquilo e de entender o que está acontecendo. Cada pessoa olha para a realidade de acordo com seus referenciais internos. Quando a gente cria uma expectativa de como que a realidade se apresente e essa expectativa não é atendida, a gente se frustra.
Voltando ao exemplo da casa e do carro, é como se a gente desejasse a casa, desejasse o carro, mas se ele não vem, a nossa expectativa é frustrada. Toda vez que você se colocar em sofrimento, sentir dor por isso, que você sentir que está sofrendo, pergunte a você mesmo, qual era o meu desejo e qual era a minha expectativa? O que eu estava desejando realmente e qual era a minha expectativa que foi quebrada? Essa expectativa que foi quebrada, ela é a origem do seu sofrimento. A expectativa, quando ela é quebrada, ela nos traz inevitavelmente esse sofrimento. Então, quando a gente entende o nosso desejo e a expectativa que foi gerada em cima desse desejo, por exemplo, nós podemos ter o desejo, né? Quero uma casa, mas não temos necessariamente uma expectativa que isso aconteça agora ou que isso aconteça a longo prazo, a gente simplesmente tem o desejo. Quando ele junta com a expectativa, nós estamos criando o segundo passo para o sofrimento. E qual é o terceiro passo que realmente acaba cravando o sofrimento inevitável? É o apego. Quando nós estamos apegados às ideias, apegados às situações, a gente acaba sofrendo quando elas não acontecem. No mesmo exemplo, se eu tenho o desejo de ter uma casa, então eu tenho uma expectativa que eu vou comprar uma casa maior e eu estou apegado e fixado nessa ideia, acontece que quando ela não ocorre, eu sofro inevitavelmente. Não há como não sofrer, né? Então o apego fixo e rígido às situações acabam fazendo eu sofrer. Se nós entendermos, olhar o desejo, a expectativa e o apego, veremos que todos eles, claro que didaticamente para explicar aqui, eu vou explicar que existe o desejo, a expectativa e o apego, mas eles acontecem em conjunto. Você tem um desejo que já gera uma expectativa em você, que vai gerar um apego. Então, como a gente pode fazer para lidar com o mundo sem expectativa? A gente tem que entender que as coisas não são fixas, elas não são rígidas, como a gente tende a achar que é. Quando a gente olha para a nossa casa, a gente não se relaciona com a casa com muros, né? A gente não se relaciona com tijolos, com ferro, com concreto. A gente relaciona como o nosso lar. Isso é algo sutil, é algo que nós significamos como nosso lar. Se trouxermos outras pessoas, elas terão uma outra visão sobre aquela casa. A expectativa está de como o mundo tem que ser para atender o nosso referencial interno. Se a gente começar a trabalhar esse referencial interno e entender o que nos move em direção às coisas, o que faz que eu queira uma casa nova, o que faz que eu queira um carro novo, o que faz com que eu ache que a felicidade está lá fora e não aqui dentro. Quando a gente começa a fazer esse caminho inverso, ao invés de olhar para fora, olhar para dentro, a gente começa a ver que essas expectativas que nós criamos são apenas formas de remediar a dor que a gente sente constante por não estar em contato com nós mesmos. Nós estamos a todo momento buscando estímulos e coisas lá fora que nos tragam felicidade. Por exemplo, nesse momento onde a gente está vivendo isolamento social, a gente acaba ficando entediado. Essa questão de entediamento que a gente está sentindo é, na verdade, a falta de estímulos externos que a gente acaba sentindo. Se a gente não tem os estímulos externos para nos fazer brotar uma energia, a gente acaba ficando rapidamente entediados. Isso acontece porque nós estamos condicionados a buscar lá fora a felicidade, a buscar lá fora as coisas melhores. Então, o nosso desejo, expectativa e apego brotam da necessidade de que o mundo se molde para que nós ficarmos felizes, né? Para a gente ficar feliz e ficar bem, né? Para que a gente fique bem. Isso acontece quando a gente não olha para dentro. Mas se a gente começar a olhar para dentro, a gente vai ver que nós não precisamos mudar o mundo externo. A gente precisa mudar os nossos referenciais internos. Mudando os referenciais internos, a realidade muda. É como se você tivesse, por exemplo, olhando para o seu trabalho e depois de 10 anos que você saiu daquele trabalho, você olhasse de novo para ele. Quando você olha de novo, aquilo é diferente. Você pensa, nossa, que bom que eu saí de lá, ou foram bons momentos que eu vivi lá, mas pode ser que não seja o mesmo referencial que você esteja usando quando você olhava para o trabalho naquela época. É mais ou menos como olhar para a foto do namorado, né? No momento que você está namorando e depois do término. São duas mentes diferentes, a expectativa, a visão é diferente, né? Então a gente está olhando para um referencial externo que está refletindo o nosso referencial interno. Então, o que eu quero dizer para você com isso é que o desejo, a expectativa e o apego são coisas que acontecem quando a gente coloca o nosso desejo, nossa expectativa e o nosso apego à felicidade
no mundo externo, quando na verdade a gente devia olhar para dentro. E é isso que eu quero oferecer aqui para você também, né? O que eu quero oferecer para você? Nós vamos fazer um encontro online todo domingo, às 20 horas da noite, e para você participar, basta que você se cadastre no nosso grupo do WhatsApp, onde eu vou mandar o link desses encontros. É bit.ly/estudo interno, bit.ly/estudo interno, que está aparecendo aqui na marcação do vídeo e também está na descrição desse vídeo para você clicar. Lá você se cadastra e a gente vai poder falar muito mais e aprofundar, porque eu sei que esse vídeo deve ter gerado algumas perguntas para você. E se você quiser que eu responda diretamente, a gente tem esse encontro online que a gente fala ao vivo e a gente conversa e aí a gente evolui dentro deste caminho internalizador, desse caminho interno, um caminho que eu chamo de investigador interno. Eu espero você lá, espero que esse vídeo tenha ajudado você, e se você gostou, deixe o seu curtir e por favor compartilhe, porque isso ajuda o canal cada vez mais a crescer. Eu desejo a você um ótimo dia e uma boa semana repleta de muita felicidade e muita alegria. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.